Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 7º domingo do tempo comum, irmãos e irmãs, nos encontramos de novo com a palavra de Jesus que nos motiva para mais uma semana que se inicia. O ensinamento de Jesus que ouvimos no Evangelho de hoje, mesmo por muitos que se dizem cristãos, é considerado impossível de colocar em prática. Podemos perdoar aqueles que nos machucaram, podemos amar aqueles que nos odeiam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos tratam mal. Humanamente falando, essas declarações de Jesus parecem inatingíveis, verdade ou não? Fazer o bem a quem nos faz mal é de fato impossível para as forças humanas. O cristão, o verdadeiro cristão, pode ser odiado, mas não pode odiar. Exatamente como acontece com Deus. Isso precisa ficar claro. Quantas vezes ofendemos a Deus com o nosso comportamento, mas como o Pai misericordioso perdoa-nos porque nos ama. O momento da mais alta vida cristã não é, portanto, o momento em que tudo está bem e todos nos respeitam. Não. Nos momentos de tranquilidade não se vê e não se pode ver o que está no coração de uma pessoa. O momento ápice da vida cristã é aquele em que o ódio de alguém nos atinge, nos ofende, nos faz sofrer. Este é o momento em que o que está no coração aparece claramente. É claro, ali, se somos verdadeiros cristãos ou hipócritas. É naquele momento que, se somos discípulos de Cristo, devemos responder ao ódio com amor. Somos capazes de responder com amor se acolhemos o Senhor em nossos corações? Sim. Caso contrário, não. O primeiro livro de Samuel apresenta um episódio da história de Israel em que o convite "Amai os vossos inimigos" é vivido de forma exemplar. O rei Saul tinha inveja do jovem Davi, futuro rei de Israel, que simpatizava com o povo, e o rei decidiu matá-lo. Ele saiu com 3.000 homens para caçá-lo, mas as circunstâncias aconteceram de modo que foi Davi quem teve a oportunidade de matar Saul, mas o poupou e ofereceu-lhe sua amizade. Davi se torna um exemplo para todo judeu como para todo cristão, para perdoar, amar seus inimigos como Jesus fez, que perdoou aqueles que cuspiram seu rosto, aqueles que o crucificaram. O Senhor Jesus, com estes gestos, tornou visível o grande amor que Deus tem por nós. Com efeito, no Salmo responsorial lemos: "A bondade e o amor de Deus, nosso Pai". Jesus no Evangelho diz: "Abençoai os que vos maldizem, rezai pelos que vos maltratam". Aquele que te bate na face oferece também a outra. Evidentemente, essas não são declarações que devem ser tomadas literalmente e aplicadas materialmente. O próprio Jesus, quando recebeu um tapa do soldado, não deu a outra face fisicamente. Então, o que significam essas palavras de Jesus? Se pode perguntar. Significam e, sobretudo, sublinham o espírito com que devemos reagir a quem nos feriu. O mal sofrido, irmão e irmã, não deve despertar em nós o desejo de vingança, mas o desejo de amar e rezar mais, porque o infeliz não é aquele que sofre um mal, mas aquele que o faz. Isso precisa ficar claro em nossos corações e em nossas mentes. Pensemos em São Francisco de Assis, São Maximiliano Kolbe, São Pio de Pietrelcina e muitos outros santos. O evangelista observa também que o mestre continua o seu discurso dizendo: "Se amares aqueles que te amam, que méritos terás? Os pecadores fazem o mesmo. E se fizeres o bem àqueles que te fazem bem, que mérito terás? Até os pecadores fazem o mesmo." Isso significa que a ofensa dá ao cristão a possibilidade de amar sem recompensas, sem retribuição. A ofensa dá a oportunidade de perdoar como Deus perdoa, irmão e irmã. Que maior alegria poderíamos ter? Jesus conclui dizendo: "Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso." Estas são as palavras-chave de todo o ensinamento e comportamento de Jesus. Ele perdoa porque o Pai perdoa. Procura os pecadores porque o Pai procura os pecadores.
é misericordioso porque o Pai é misericordioso. O cristão recorda-nos São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, unido ao Senhor torna-se homem novo. O que isso significa? Significa que o cristão deve tornar-se um só com Cristo, deve ser uma imagem, um ícone de Jesus misericordioso. À luz deste Evangelho, todos nos sentimos anticristãos. Mas Deus conhece nossos corações, nossas fragilidades, nossas fraquezas e, portanto, está esperando por nós. Quando caímos, Ele está sempre pronto para nos levantar e nos dar de novo a direção. Infelizmente, nossos corações ainda estão doentes de ódio, vingança e carregam as cicatrizes de muitos rancores, mas Deus, se quisermos, pode curá-lo. O bem deve ser alcançado através da bondade, através do perdão. Concluo com as palavras que podem ser lidas na segunda oração eucarística de reconciliação. Com o teu dom, ó Pai, a busca sincera da paz extingue as contendas, o amor vence o ódio e a vingança é desarmada pelo perdão. Que nos ajude os santos evangelhos e as palavras de Jesus. Assim seja. Amém.